Hello guys! E aí galerinha? Olha o meu inglês aí, ó. O meu inglês. Hello guys, fala galerinha em inglês. Bom, tô praticando, né, meu Duolingo. Então, para hoje teremos. Ah, a câmera fechou, que bosta. Para hoje teremos aqui dinâmica, tá certo? Vamos dar início aí, agora, ao assunto de dinâmica. E aí é um assunto muito tranquilo, assim, porque é muito trabalhado no primeiro ano, né? As três leis de Newton. A gente sempre inicia ali com as três leis de Newton. E se der, passa a lei da gravitação universal, né? Que é também de Newton, seguindo ali os livros que ele publicou, né? Mas muito bem. No mais, as três leis a gente tem primeira, segunda e terceira, né? Acho que vocês conhecem. E por base, as questões aqui, ó, vamos para a prova. As questões aqui que a prova nos traz, ela trabalha basicamente com a segunda, tá certo? Temos duas questõezinhas aqui. E nessas duas questões a gente vê aí dinâmica, tá certo? E aí o que acontece? Nesta questãozinha aqui, eu estava resolvendo ela, né? E aí já preparando um passo a passo, a gente vai fazer a diagramação, decompor as forças, calcular a força em Y e depois aplicar numa relação trigonométrica, tá certo? E aí espero poder estar fazendo com vocês essa questão aqui de uma forma que vocês possam compreender e talvez relembrar um pouco aí sobre as leis de Newton, tá certo? Lembrando que essa questão aqui é para a galera do primeiro e do segundo, mas que para a galera do terceiro ano tem uma questão semelhante lá, tá certo? Na prova. A diferença é que, ao invés de pedir só a força aqui, né, que tá tratando de força, pedir só a força em newtons, né, ele vai querer em newtons por quilograma, né? E aí, no fim das contas, é só fazer uma divisãozinha que você chega no valor em newtons por quilograma. Mas muito bem, vamos lá para a nossa questãozinha. Muito bem, muito bem. Sabendo que o ósmio puro é uma substância de maior densidade na nossa realidade, cerca de 23 vezes mais denso que a água. Em uma realidade alternativa, os chineses conseguiram sintetizar um material tão denso que um pequeno bloco constituído por essa matéria conseguia produzir forças de atração gravitacional na mesma ordem de grandeza que os pesos dos corpos próximos a ela. Muito bem. Com esse bloco fixado em um fio na horizontal, com esse bloco em uma parede bem resistente, no caso aqui, ó, no desenho, ó, o bloco numa parede bem resistente, muito bem, está lá fixado. Uma esfera de 1,6 kg, então essa esfera aqui, né, ela tem uma massa, né, então vou marcando aqui, 1,6 kg, uma esfera, muito bem. Permaneceu parada no ar presa após o quê? Ou apenas a um fio na horizontal. Muito bem, conforme a figura. Entendi esse fiozinho aqui, ok. Muito bem. Calcule o valor da força gravitacional, então ele quer força gravitacional que o bloco estava produzindo na esfera nessa situação. O que ele quer, basicamente, né, é a força gravitacional, ou seja, a força que está sendo aplicada nesse sentido aqui, certo? É a força. Deixa eu ver aqui, vamos dar um zoom para a gente detalhar aqui. Essa daqui, no caso, é a força gravitacional do bloco, né? Vamos botar assim, ó, força gravitacional do bloco FGB. Muito bem. Muito bem, aí para isso eu preciso conhecer
né? Quais outras forças está atuando no bloco para chegar até essa, tá certo? Muito bem. O valor da força gravitacional tal, ele informou isso aqui, né? Dados. Campo gravitacional terrestre, 10 newtons por quilograma. Isso aqui é a força gravitacional, né? Quando se trata de newtons por quilograma, né? É a força gravitacional terrestre. Vou botar T maiúsculo. E essa força gravitacional é de 10 newtons por quilograma. Muito bem. E essa força, então, que a Terra está exercendo, né? Força gravitacional terrestre, vem nesse sentido. Força gravitacional terrestre. Aqui, né? Aqui, galera, a gente já está fazendo uma diagramação, tá certo? O nome desse processo aqui de estar desenhando os vetores é a diagramação. A gente pega o desenho e começa a desenhar as forças, né? Que está atuando e tudo mais. Chama diagramação. E aí, muito bem. Olha que interessante, né? Se eu tenho aqui, eu estou segurando o bloco aqui, né, com uma certa força, mas ele está parado. Então, a força que está sendo exercida nesse sentido aqui está em equilíbrio com a minha força. Não é isso? Vamos botar aqui, ó, FF, que são iguais, né? Da mesma forma que a força que a Terra está exercendo nesse sentido é a mesma nesse sentido aqui, ó. Deixa eu até ver se eu boto mais retinho aqui. Muito bem. Essa aqui é a força gravitacional terrestre, né? A mesma nesse sentido. Galera, houve um equívoco aqui. Eu informei que esta força aqui se assemelha a essa, mas não, né? Porque no fim das contas temos a força gravitacional terrestre aqui, que age sobre a massa de um corpo, né? Que é a massa da esfera. E aí o que acontece? Esta massa interagindo com a gravidade, nós temos uma outra força, né? É a chamada força-peso, FP ou só P, tá certo? Talvez você tenha aprendido ela, né? Visto em sala como P, força-peso, certo? Então temos aqui no caso uma força-peso. E aí, muito bem. Podemos obter essa força-peso que através da relação trigonométrica a gente vai obter a força gravitacional que o bloco está exercendo. E aí a gente precisa fazer uma decomposição das forças, né? Como faremos isso, né? O que acontece? Se eu tenho aqui o bloco e ele está sendo puxado neste sentido, com uma certa força, eu tenho aqui uma força 1 nesse sentido e uma força 2 nesse sentido. Então eu tenho uma relação trigonométrica, né? Esse F1 vem para cá. E eu tenho uma relação trigonométrica aqui pelo teorema de Pitágoras, né? Que é A ao quadrado mais A quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. A gente tem aqui como a hipotenusa como A, B e C, né? Cateto oposto, cateto adjacente. E aí temos essa relação trigonométrica, né? Pelo teorema de Pitágoras. Mas nesse caso, eu tenho, ó, se a gente puxar aqui este cateto para cá, então temos aqui
o triângulo. Aí eu tenho a força peso, a força que está sendo puxada aqui, vou chamar Fx, tá certo? F em x aqui. A força peso é o F em y, né? Se a gente colocar num plano cartesiano, né? Xy, tem um Fx, Fy, e tem um aqui a nossa hipotenusa, né? Que é a força gravitacional do bloco, que é o que queremos. Então vamos atrás dos valores, né? Com relação à força peso. A força peso nesse sentido aqui é a massa do objeto, que no caso aqui é de 1,6 kg, interagindo com a força gravitacional da Terra. Então nós temos massa vezes a força gravitacional terrestre, né? A força peso vai ser a massa de 1,6, né, vezes 10. Força peso nesse caso é de 16 newtons. Então eu tenho aqui, como eu tenho um dos catetos, eu já posso estar obtendo a força gravitacional do bloco. De que forma? Ao invés de ir pelo teorema de Pitágoras, né, a gente vai pela relação trigonométrica do seno, né? Aí vamos relembrar um pouquinho o que seria o seno de θ, né, do ângulo. No caso aqui o ângulo é 53, né? Seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Cosseno é o quê? Cosseno de θ, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas no caso a gente vai se apropriar do seno, pois temos o cateto oposto ao ângulo, né? Temos ele, que é a nossa força peso. Então, fazendo aqui o segundo passo, nós vamos agora jogar nessa formulazinha aqui, tá certo? Só ajustar muito bem. Seno do ângulo θ, que é o seno de 53 graus, né? É o cateto oposto. Quem seria o cateto oposto? F peso, certo? Força peso. Que é a hipotenusa, é a força gravitacional do bloco, que é o que a gente quer. Muito bem. Esse ângulo, ele foi dado pela questão, né? O seno é 4 sobre 5. Então, substituo aqui. 4 sobre 5. Que vai ser igual a força peso, que é 16. Né? Muito bem. Então, 16 sobre o que a gente quer. Força gravitacional do bloco. Aqui eu faço um meio pelos extremos, né? Isso. Então, vou jogar para cá. Essa relação. Fazendo meio pelos extremos, né? O que eu posso fazer? Esse aqui vai vir multiplicando e esse multiplicando, né? Então, eu tenho 4 vezes força gravitacional do bloco. Deixa eu botar assim para diferenciar, né? É igual 16 vezes 5. Né? 16 vezes 5 vai dar 80. É isso? É, 80. Muito bem. E aqui ele está multiplicando, vai para lá dividindo, não é isso? Então, eu vou ter uma força gravitacional do bloco de 80 por 4. A força gravitacional do bloco vai ser igual a cada 2 e o zero desce. 20 newtons. É isso? Muito bem. Essa é a força gravitacional do bloco. 20 newtons. Letra D. Bom, é isso, galerinha. Sobre as questões aqui com as leis de Newton, eu já acho bem mais tranquilas elas, né? A matemática ela não é tão aprofundada, mas precisamos nos ater ao conhecimento, né? Com a questão mais
metodológica, né? Os métodos passo a passo que a gente tem que fazer. Aí, mais uma vez, o que eu vou fazer, galera, eu vou estar colocando para vocês aí, tá certo? Exercícios, né? Muito importante a gente estar fazendo a lista de exercício. E vai ser daquele mesmo site lá que eu, assim, adorei ele, sabe? Além de ter os exercícios, tem um gabarito e tem também um vídeo, né, explicando. Então, maravilhoso, né? Já adianta muito o nosso lado aqui. Então é isso, galera. Pratiquem, tá certo? Exercitem esse assunto, que com certeza vai estar lá na nossa provinha, tá bom? Então, valeu e até a próxima. See you the next time.